Novos showrooms, setor de decoração da JV. Beleza, estilo e durabilidade para deixar seu ambiente mais bonito e confortável. Soluções práticas, inovadoras, funcionais e seguras, com mão de obra garantida. Pisos laminados, vinílicos, mantas e carpetes em diversos padrões. Grama sintética, rodapés, roda-meio e guarnições, cerca para piscinas, papéis de parede vinílico vinilizado e com relevo das melhores marcas. JV Tubos e Acabamentos, na saída para Três Lagoas. Entrada para a sua casa. MS Dia Preview, informação até você. Dificilmente um entrevistado aqui nesse programa conseguiria falar de saúde, saúde do homem, Palestina, paz mundial, Donald Trump, Campo Grande, Alcides Bernal e perspectiva de futuro para Mato Grosso do Sul. Eu consegui essa façanha e para isso eu trouxe aqui Jamal Salem, vereador de Campo Grande por 4 legislaturas, potencial candidato à Assembleia Legislativa, um amigo, um cara inteligente, alguém que pensa a política do jeito que ele pensa a política há muito tempo, e esse jeito de pensar a política, por incrível que pareça, é a vanguarda, já que as pessoas têm pensado a política de uma maneira com muita dicotomia. Quer saber um pouco mais dessa história? Fica no vídeo. Doutor Jamal, obrigado pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu me senti o Faustão agora, porque o Faustão que não combina com o convidado. Olha, você vai cantar tal música, ele bota uma música. Eu não avisei o senhor que a gente falaria até de política internacional, né? Mas eu acredito que o senhor está credenciado a isso. Não, é verdade. Eu vim para atender um convite do meu amigo que te conheço há mais de 8 anos, né? Desde lá na Câmara, onde você fazia reportagem. Então, para mim, é uma grande satisfação e um prazer estar com você aqui. A política, queria saber a visão do senhor de política, a definição de política, e qual que é o tamanho da importância do bom senso na atividade política? Essa situação que anda tão escassa, às vezes tão difícil de ser adotada por conta da dificuldade de diálogo, e isso não é só de agora, o senhor viu isso muito em Campo Grande nos últimos 4 anos, quando o senhor foi vereador e até secretário de saúde. Na realidade, a política é uma arte de diálogo, você tem que sempre estar conversando. Nunca você tem que levar como oposição. Você pode até ser uma oposição, mas uma oposição light, uma oposição, vamos dizer assim, sem ofender a outra pessoa. Mas a porta do diálogo sempre tem que estar aberta, porque a política, na realidade, é feita de diálogo. Adversários nunca inimigos. Não. É mais ou menos essa ideia. Exatamente. O adversário pode ser adversário político, naquela eleição, naquele mandato, mas nunca deve ser tratado como inimigo. Por quê? Porque hoje é meu adversário, mas numa próxima eleição ou num próximo mandato ele pode ser meu amigo, tá? E pode ser meu companheiro do partido. E aí, se você tratar como inimigo, fica difícil você consertar essa situação. Entendi. Que vai para o lado pessoal, né? Exatamente. Assim, a população tem ido para as ruas desde 2013 em todo o país. Coincidentemente, foi aquele primeiro ano daquela legislatura conturbada que teve na Câmara Municipal de Campo Grande. A legislatura talvez mais conturbada da história, que a prefeitura também trocou de prefeito 3 vezes, né? E também não desenvolveu muito bem o trabalho que estava programado, prometido na campanha. A população passou a ver assim, com maus olhos quando a classe política conversa, quando a classe política tenta se entender, quando a classe política tenta se alinhar. Ficou como se isso fosse um viés de corrupção, coxavo, tudo. Porém, se não fizer isso, vira uma guerra em tribunas, ou em palanques, ou a eleição ela acaba durando 4 anos. Ela não para só naquele momento da campanha. Como fazer para poder mudar a cabeça da população nesse sentido? Explicar melhor. Envolver a própria população na política, para entender melhor isso, porque muitos dos que julgam talvez não entendam nada de política. Na realidade, a população em geral, ela tem que conhecer e estar participando na política, do dia a dia, tanto política municipal como política nacional. E conhecer também os pré-candidatos, os candidatos que vão concorrer a algum cargo, seja legislativo ou executivo. Conhecer a experiência da pessoa, não pelo fato que a pessoa faz um determinado discurso, usa umas palavras maravilhosas aí, que ele vai atrair o voto desse eleitor. É pelo contrário. Então, acho que a participação popular, a participação
da população é muito importante em qualquer processo eleitoral, tá? Porque senão a gente vai pagar caro, como aconteceu nessa legislatura de 2013 até 2016, né? Onde nós tivemos só problemas, perseguições pessoais, tá em nome de corrupção, em nome de desvio, em nome disso, e na realidade não era nada disso, era mais perseguições políticas, perseguições pessoais, e deu o que não deu, né? Deu o que não deu, e quem foi prejudicado nesse processo todo foi a nossa cidade. Ela parou no tempo, tá? Parou no tempo, e além do mais, além de parar no tempo, também a nossa população ficou prejudicada, né? Nós voltamos 4 ou talvez 8 anos para trás. Tá? Então, eu acho que a importância de conhecer bem os candidatos é muito importante. Tá? E saber que política se constrói através do diálogo, da negociação, tá? Das conversas. Não adianta usar um regime autoritário ali, que isso não funciona. Tá? Hoje nós temos o executivo, tem que ter um diálogo aberto com o legislativo, tá? Trocar ideias, discutir os projetos, discutir o que a cidade precisa, o que a população está pedindo. Tá? Então, isso aí faz parte do diálogo, da negociação. Não adianta ser autoritário, porque não leva a nada, só prejuízo. O senhor, por exemplo, na legislatura passada, teve uma experiência bastante rica, porque não só como vereador, mas também secretário de saúde, que é a pasta que tem o maior orçamento na prefeitura e também deve receber o maior número de recomendações, junto com a pasta de obras, né? Exatamente. Imagina só, e é uma área tão sensível que ela não envolve tanto política, né? Porque não dá nem para fazer política numa secretaria de saúde, tem que atender tanta população e é tanta situação que é trocar a roda do caminhão com o caminhão andando. E não mesmo dá... assim virava uma situação política, até o que não tinha que virar, acabava virando polêmica, política, o tempo todo. Exatamente. E não dá nem tempo para você fazer política. Você tem que correr, né? Porque hoje nós temos 10 unidades de 24 horas. Você imagina o secretário, né? A preocupação dele durante o dia dessas 10 unidades de 24 horas, que ele tá ligado direto, além das unidades básicas, além dos programas de saúde. E outra coisa também, dentro da secretaria, nós temos aproximadamente 7 mil funcionários. Também você cuidar da parte pessoal. Então, é muita coisa. E você sabe que naquela época onde eu estava, nós estávamos em carência com tudo, né? E toda a transição ela dificulta mais. Né? Exatamente, e a gente precisava correr para melhorar. E a população cobrava. Estava cobrando a falta de medicamento, o atendimento médico, mais médicos nos postos, nas unidades de 24 horas, os exames complementares, tudo isso era uma pressão em cima da secretaria. E lógico, você tem que trabalhar arrumando devagarzinho. Graças a Deus nós fizemos um bom trabalho. Não conseguimos terminar tudo ou fazer tudo por pouco tempo. Exatamente, não deu. Mas fizemos muita coisa e graças a Deus hoje eu ando nos bairros, por exemplo, e muita gente vem me elogiar. Doutor, o senhor foi excelente secretário na sua época, saudade da sua época. Então eu fico satisfeito, porque nós fizemos, não o Jamal que fez, é toda a equipe que estava comigo, desde as pessoas que estavam, que são de carreira dentro da secretaria, como aqueles que foram nomeados na época para ajudar. Tá? Então, na verdade, esse trabalho foi feito em grupo, tá? Em grupo de muitas pessoas. Então, hoje eu acredito o seguinte, que dentro da Secretaria de Saúde tem muitas pessoas, muitos funcionários, excelente qualidade, não perde para ninguém. Tá? Talvez falta oportunidade para eles participar e trabalhar mais. Doutor, tentando fazer um paralelo, como que um médico formado aqui em Campo Grande, né, em uma especialidade que estava provavelmente todo médico deve se pensar muito em seguir na própria carreira, né, tal, entra para a política? E o que mudou daquela política que o senhor conheceu quando o senhor entrou, pelo que eu sei, até com trabalho comunitário, né, para a política de hoje? Essa política tão ligada ao frenesi da rede social. Como foi aquele começo e o que tem de diferente para hoje? Diferente.
Não, eu acredito assim, que não mudou nada praticamente, tá? Eu quando comecei com um trabalho comunitário, sem intenção nenhuma política. Eu e mais outro colega, amigo médico, a gente fazia os mutirões de saúde nos bairros, uma média de 1 ou 2 por mês, né? A gente ia fazer atendimento às pessoas carentes, tá? Em vários bairros da nossa cidade. E com isso nós fomos crescendo, fomos tornando conhecidos. E aí as pessoas começaram a pedir, né, para mim sair candidato. E eu acabei saindo candidato, né? E aí fiquei primeiro suplente, né? E 2 anos depois eu assumi. Ou seja, primeiro o senhor perdeu. Perdi, mas eu fiquei 2 anos fora. Na verdade, eu cheguei a exercer 2 anos, porque eu entrei no lugar do ex-deputado Braga, que ele era vereador, ele foi candidato a deputado, aí ele ganhou, saiu, renunciou da Câmara e eu assumi o lugar dele. E daí eu fui reeleito, tá? E na terceira vez aconteceu que nós não tínhamos legenda, aí fiquei 4 anos fora e depois retornei e fui reeleito novamente. Ou seja, das 4 vezes que o senhor participou de legislatura, não foram sequenciais. Não. Né? O senhor tem uma trajetória muito maior na Exatamente, política. teve um intervalo de 4 anos que eu fiquei sem participação nenhuma na política. Então, o que eu vejo é o seguinte, hoje as pessoas querem conhecer melhor o candidato, eles querem conhecer a pessoa, o trabalho que ele faça, e principalmente quando você está presente na comunidade. Não presente somente na época eleitoral, e sim todos os anos, né? Levando um trabalho seu próprio, ou levando alguma proposta, ou mostrar alguma reivindicação que você quer fazer para a população, no caso quem tem mandato, ou ouvir, exatamente, muito, né? Exatamente, ou ouvir, tentar transformar isso em projeto, em um requerimento na Câmara. Então, é isso que a população quer conhecer, tá? Essa é a população. E eu digo uma coisa para você, Danilo, todos os votos que eu tive, tá, em todas essas eleições, eu posso te garantir que 95% dessas pessoas que votaram em mim ou me cumprimentaram mão a mão ou me conheceram pessoalmente, tá? Porque pela minha presença permanente nos bairros, né, nos bairros e nas reuniões, e principalmente bem antes da campanha. Isso anima o senhor para concorrer a um cargo no ano que vem, 2018? O senhor já tem uma base eleitoral, é uma figura conhecida, tem serviço prestado. Pensa em veja bem, eu estou e não estou ao mesmo tempo, né? Mas eu estou à disposição de um partido, né? O senhor é filiado ao PR. Eu sou filiado ao PR. Até nesse momento, bastante propaganda na televisão, né? Exatamente. Um partido forte no país. É um partido forte, é um partido aqui, nós temos 2 deputados estaduais, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, temos um grande número de vereadores, de prefeitos, de vice-prefeitos, né? Então me coloquei meu nome à disposição do partido e qualquer decisão que eles tomar, eu estou à disposição para ajudar. Porque eu acho o seguinte, a política nós temos que participar. Não adianta eu ficar aqui só criticando fulano, criticando isso, aqui, não, nós temos que participar. E nós temos que ouvir a população e defender, tá, essas reivindicações lá na Assembleia, na Câmara dos Deputados, no Senado, na Câmara dos Vereadores, tá? Tem que defender e trabalhar por isso. Tá? A crise, o senhor acha que essa crise econômica, até moral que o país tem passado, ela pautou demais a política? Porque a política ela é programática, ela é sonho. Ela é você olhar uma cidade que está sem asfalto e quase sem população e ver ela daqui a 15 anos, isso é política. Isso foi a política que transformou o Mato Grosso do Sul no que o Mato Grosso do Sul é. E aí vem a crise, essa crise difícil do país que está tendo agora, e ela meio que machuca muito a população, machuca a classe política também, e todo mundo fica só pensando no presente, de forma reativa. A gente tem como sair do canto do ringue ali e começar a sonhar um pouco mais com a política? Não, Precisa, porque eu acredito que o senhor, lá no começo da política, entrou por causa do sonho. Exatamente, exatamente. Eu acredito o seguinte, que
a política atual, tá, ela está sofrendo muitas pressões, né? Muitas pressões, e é consequência de quê? Porque acha que todo político é corrupto, mas não é bem assim. Nós temos que saber diferenciar as coisas, tá? Temos que diferenciar as coisas. E essa crise econômica que nós vivemos, realmente ela vem consequência dessa pressão que foi feita em cima da classe política. Você vê, por exemplo, as 2 denúncias contra o presidente da República, tá? Isso aí afetou o Brasil. Sim. Você lembra, por exemplo, no início do ano, aquele negócio da carne fraca. Sim. Aquilo lá quase quebra o país. Sim. E depois você viu que não era nada daquilo, tá? Então eu acho o seguinte, a nossa lei eleitoral, em relação aos gastos eleitorais, eu acho que está precisando de uma reforma. Precisa fazer a determinação. Uma reforma de verdade. De verdade, porque o que a gente observa é que esses gastos na campanha sempre existiu. Se você pegar lá atrás, Era sempre pior, existiu. né? Era pior, existia caixa 2, existia caixa 1, seja que for, mas nunca foi rigoroso. Então eu acho que agora tem que legalizar. Tem que legalizar essa situação. Caixa 2 é permitido ou é crime? Se for crime, então vamos, a partir de agora, caixa 2 é crime. Então, se pegar alguém mais daqui para frente, sim, deve ser O condenado. pessoal está muito preocupado com fake news, por exemplo, que é algo que o senhor conviveu não só em campanha, mas durante os últimos 4 anos na Câmara, o senhor, boa parte do vereador, por conta da Operação Coffee Break, um assassinato de reputação, né, que eu falo. Né? Exatamente. Quem fuzila a vida da pessoa e aí depois perguntam se é isso mesmo. Né? O senhor acha que deveria também ter mais rigor da legislação eleitoral e da legislação Sim, penal sem em dúvida relação a nenhuma. isso? Sem dúvida Na rede nenhuma. social todo mundo pode tudo, né? Porque acusar é fácil, eu posso acusar qualquer um, mas eu tenho que provar o que ele fez. Se realmente essa acusação foi verdadeira. Agora, fica ruim eu acusar uma pessoa, prejudicar ela durante a campanha política, por exemplo, e depois da campanha, né, dizer, olha, realmente não tinha fundamento aquilo, mas o prejuízo já está feito. Então, eu acredito que a justiça eleitoral tem que ser mais rigorosa em todos esses sentidos. Agora, com relação a essa operação, a Coffee Break, foi uma operação que se arrastou por quase 2 anos. Né? Então, foi 2 anos de cada capítulo que tinha, a imprensa se mobilizava, e aí os nomes mudavam, né, dos investigados, depois dos acusados pela situação, tudo, né? Teve aquela situação daquele episódio, logo no dia que o Bernal estava voltando à prefeitura, o senhor e outros vereadores foram lá para ser interrogados, e aí foi uma bateria de horas e horas esperando dentro do GAECO, um teste físico até inclusive, né? De esperar, de ser perguntado e reperguntado a situação, e depois ninguém foi preso. Aquela situação toda, depois o senhor voltou voluntariamente para entregar provas e dar seu depoimento. Precisava daquela condução coercitiva toda? Eu te digo com toda sinceridade. Com residência fixa, uma profissão aqui, um consultório montado aqui. Não, te digo toda sinceridade que foi um exagero aquilo. Não tinha necessidade para tudo aquilo, tá? E o pior, que não tem prova nenhuma. Você entendeu? Não tem prova nenhuma. Nem com chocolate? Foi o emblema? Chocolate eu não posso falar dos outros, mas de mim, por exemplo, não tem uma prova sequer contra mim. Tá? Todas as acusações que foram feitas, tá, são falsas. E provo isso. Tá? Como já provei, como fiz a minha defesa, né? Como já fiz a minha defesa, e a gente está aguardando a justiça tomar conta. Tá? Um dos exemplos, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, me acusam o recebimento de 2 cheques, tá? De 2 cheques, de um empresário, não vou citar o nome por tal, né, que está na acusação, e esses cheques, na verdade, no valor 5.300 e pouco, no ano 2013, e 5.000 e pouco no ano 2014. Esses 2 cheques foram nominados a um funcionário dele, foi pago as férias dessa pessoa. E essa pessoa depositou na conta dele do Banco do Brasil, agência 1881/3. E o número da conta dele é 55779. Tá? E por coincidência eu tenho conta nessa mesma agência, tá?
E o número da minha conta é 5577/8. Olha a diferença. O pessoal nem checaram se entrou na minha conta esses 2 cheques. Foram depositados na conta dele. Somente porque 5577/9 é a conta dele e a minha 5577/8. Tá? Então você vê, é uma acusação absurda. Tá? É uma acusação absurda. E está aí provado os cheques, tudinho. Mas aí houve mesmo aquela situação de depois de vocês levarem provas da parte de quem estava sendo investigado, acusado, e essas provas sendo praticamente ignoradas, naquela história do relatório está quase fechado, mas aí, por exemplo, daquele momento, fazendo uma cronologia dos fatos, no momento que o senhor vai voluntariamente ao GAECO, toca a campainha e leva lá uma papelada para que eles considerem tudo, até o momento do fechamento do relatório, se passam quase 9 meses. Em 9 meses, não é um relatório dessa importância, está fechado. Tanto é que na hora que apresentou o relatório, apareceu o nome de muito mais gente, inclusive do André Putinelli, do Nelsinho, de um monte de gente. Essas provas, elas foram consideradas com menos importância, talvez, do que gravações lá do começo, de gente que não tinha nada a ver, que falava, garantia que tinha tido compra de votos? Aquela conversa das 2 mulheres que dá praticamente o início da operação? Olha, o que eu posso dizer para você, essa investigação que foi feita, ela já foi, vamos dizer, premeditada. Tá? Agora, por que eu não sei. Não tem nada contra mim. Tá tudo claro, todas as provas, tá? Já provei para a justiça, ainda você sabe que o processo é muito lento, mas eu tenho certeza e acredito em Deus e acredito na nossa justiça que eu vou estar inocente dessas acusações. Doutor, como médico, o médico tem um raciocínio muito lógico, né? Tem que estudar muito para, não mais na especialidade que o senhor chegou. Em 2012, a população foi às urnas, escolheu um prefeito que acabou só fazendo 2 vereadores. E a gente tinha uma maioria muito grande na Câmara que não era da base dele. Isso nunca tinha acontecido na história de Campo Grande. Alguém do Executivo que não tinha uma base tão pequena no Legislativo. Fora isso, essa base, essa oposição ao prefeito, oposição natural, né, não oposição ferrenha, lá desde o começo, eram de vereadores que já tinham tido mandato, que tinham um índice muito grande de vereadores com mais de um mandato, incidentes, né? Tudo, que se conheciam, se entendiam, que eram amigos, naturalmente tinha uma certa união. E depois, no decorrer do tempo, isso passou a ser negativo, mas com essa união se entendiam e facilitavam muito o trabalho para o Campo Grande no Legislativo. Inclusive conheciam os caminhos das soluções das coisas, né? Depois disso, no decorrer daquele ano, 2013, dos 2 que o prefeito tinha na base, ele perde um, foi o Chocolate, por conta daquela sede, tanto que ele depois fala que não quer mais trabalhar para o prefeito. E ele fica só com um na legislatura. Isso daí não configura que a população teria que ter tido um critério maior naquilo que ela escolhe, porque a população também tem uma parcela de erro grande nisso. Quando ela vai lá no executivo, escolhe alguém e faz uma escolha totalmente diferente para o legislativo, sendo que os 2 poderes vão ter que trabalhar juntos. E até tentaram, né? Na Câmara vocês tentaram várias vezes o diálogo com o Bernal. Por que não aconteceu esse diálogo com ele? Porque na realidade, veja bem, o prefeito... Ele inclusive queria o senhor para líder dele, né? Exatamente. Ou para presidente da Câmara. No começo, Foi para presidente, mas não chegou a definir, entendeu? Ele ficou entre 2... Mas ele gostava do senhor, por exemplo. Gostava. Inclusive, nós fomos colegas da Câmara como vereadores, né? Eu não tenho nada contra eles, entendeu? Pelo contrário. Agora, o que acontece é que ele foi muito teimoso, tá? Muito teimoso. Então, quando ele assumiu, ele achava, porque essa ala foi eleita ligada ao governador, ao prefeito, esses caras não vão trabalhar comigo, são meus inimigos. Então, ele começou a tratar desse jeito. Agora, se ele tivesse aberto o diálogo, porque o que aconteceu realmente foi a falta de abertura do diálogo. Se ele tivesse chamado os vereadores para conversar com todos, eu tenho certeza que ele tinha maioria, não teria todo esse problema. Porque nenhum vereador, tá? Nenhum vereador, desde o presidente até todos os vereadores, queriam ser oposição, eles queriam trabalhar para ajudar o prefeito.
Mas, por exemplo, dentro dessa oposição, a gente tinha figuras de comportamentos diversificados. Tinha o senhor, que era mais sóbrio, como o PR, mais sossegado, achava aquilo errado, mas também não ia para a tribuna toda hora para bater nele. Tinha o Edil, que de vez em quando se irritava e ia lá pedir para o prefeito um pouco de consciência do que ele estava fazendo. E tinha o Ciúfo, por exemplo, que batia nele todo dia praticamente. Como o Paulo Pedra também batia no Olarte todo dia praticamente. E bateu no Bernal também, antes de se juntar a ele. Bernal também. E depois mudou aquela situação toda. Existiu algum tipo de situação dessa harmonia não acontecer porque alguém desalinhava lá dentro do Legislativo ou não? Foi muito a visão do Executivo em relação ao Legislativo ou até de imaginar coisas que de repente não existiam? Nunca houve esse desalinhamento ou uma combinação dentro do Legislativo para criar uma posição contra o prefeito. É que o prefeito ele não soube dialogar com os vereadores ou com as bancadas dos vereadores, tá? De cada partido. Não teve o diálogo. Não teve exatamente, não teve. Tá? E quando eu falo conversa, o que o vereador ele precisa? O vereador ele precisa que suas reivindicações sejam atendidas, porque normalmente ele está aí visitando os bairros, né? E a cobrança de um tapa-buraco, de colocar um médico a mais num posto de saúde, de fazer uma coisa aqui, outra ali. Tá? Então ele quer levar para o prefeito, na medida do possível, para poder atender. Agora, ele fechou as portas. Foi um recorde de indicações não atendidas. Exatamente. Inclusive, para você ter uma ideia, até os próprios secretariados dele na época, eles tinham uma ordem verbal do próprio prefeito para não receber nem atender os vereadores. Tá? Mas aí depois veio o vice dele que acabou assumindo. Gilmar Olarte. O Gilmar Olarte era qual perfil? Atendeu demais, faltou experiência política? Eu acho que o Gilmar, ele foi muito diferente do que o Bernal, tá? Ele teve diálogo, abriu, teve conversação com a Câmara, inclusive teve a oportunidade de nomear 2 vereadores, né? E, na verdade, ele precisava. Ele precisava. Não nem articulação. Exatamente, ele precisava. Uma figura isolada. Tá? E aí depois foi acusado que comprou os vereadores, por isso que tal, mas não é. É que o diálogo dele é diferente do outro, tá? Quando você pedia uma audiência, ele atendia os vereadores, tá? E ele sabia falar o sim, sabia falar o não, dependendo da reivindicação de cada vereador. O senhor, como que foi o convite para se tornar secretário de saúde? O senhor tinha esse sonho? Não, na verdade, na verdade é o seguinte, eu sou médico, tá? Eu sou formado em bacharel de Direito e também sou formado de Administração e Gestão Pública, pela Unisul, aquele curso à distância. Então eu tenho uma experiência como médico, porque eu desde 1989 trabalho como médico nos postos de saúde, comecei com a Pavira 2, fui para Coronel Toninho, fui para o CEM, então a gente tem contato direto com a população, tá? Em 2013, o ex-prefeito Bernal, ele tinha me convidado para me ser secretário. Pelos dois. Pelos dois. É que eu não aceitei na época, né? E também não iria aceitar na época do Gilmar também. Mas eu não sei o que aconteceu que eu acabei aceitando com o Gilmar, porque na realidade não era meu projeto, tá? Porque eu sei que você ser secretário de saúde não é fácil, tá? Não é fácil não, entendeu? Porque criticar, a gente sabe criticar, mas quem senta naquela cadeira, ele sabe, tá? Ele sabe da dificuldade que tem para conseguir os recursos, para poder atender a população. É uma área que qualquer dia, de repente, acaba com a vida da pessoa. Exatamente. Se uma coisinha de errado, meu Deus. Exatamente. E outra coisa, quantos mandatos judiciais que a gente recebia lá para atender em 24 horas uma determinada ação, uma determinada internação, entrega de medicamento, sabe? Você não tinha paz. Eu, na verdade, esses 1 ano e 7 meses que eu fiquei, eu não via a hora de eu sair, tá? Eu poderia ter saído, tá? Eu errei estrategicamente, podia ter saído já no 2º mês, quando assumi, com a intenção de sair candidato à Câmara a deputado. Podia ter sido uma desculpa,
mas eu não sei por que isso não aconteceu, porque realmente aí ninguém o lado aguenta. médico falou mais alto. Talvez. Exatamente. E aí, como eu tinha um projeto realmente de ajudar a população, de melhorar a saúde, então essa amizade que nós adquirimos dentro da Secretaria de Saúde, dos colegas, dos médicos, dos enfermeiros, tal. Então isso aí realmente pressionou um pouquinho. Então eu resolvi continuar exatamente para mim fazer um trabalho melhor para a saúde pública. E conseguimos, sabe, Danilo? Conseguimos fazer muita coisa, tá? Conseguimos fazer muita coisa. Agora, você nunca consegue atender 100%. Agora, por exemplo, o senhor é de naturalidade árabe, aí foi lá e conseguiu, nas dependências de um hospital, que era de uma família árabe, conseguir fazer aquele centro pediátrico que a curto prazo deu muito certo. Estava na Afonso Pena, facilidade de locomoção para ônibus, um local que não precisava nem de propaganda para poder ganhar força e atendendo um problema estratégico da cidade, que é a questão dos pediatras.